podem visualizar aqui que nós temos, o homem e a mulher, 46 cromossomos, né? São 2 cópias de cada cromossomo. Por isso que é 2N, 23 que veio da mãe e 23 que veio do pai. Quando a gente vai produzir os nossos gametas, que é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, né? Os nossos gametas, eles são haploide, eles têm metade do número de cromossomos das nossas outras células, ou seja, 23. Por quê? Porque com 23 do espermatozoide do homem mais 23 da mulher, na fecundação dá o zigoto ou a célula ovo com 46 cromossomos. Essa vai se dividir em várias células, um processo que a gente chama de mitose, e aí todas as nossas células do corpo terão 46 cromossomos, com exceção dos espermatozoides e do óvulos, que são os nossos gametas, justamente porque 23 mais 23 terá que dar 46 cromossomos. Então, aqui a gente tem 2 divisões, né? A nossa célula de 46 dando uma célula de 23, no caso dos espermatozoides do óvulo, que a gente chama de meiose, porque divide ao meio o número de cromossomos. E aqui a gente tem uma célula de 46, dando outra célula de 46, que é a divisão das células do nosso corpo. E aí, uma célula de 46 dá outra de 46, e aí a gente tem o processo de divisão da mitose. A maioria das nossas células, pessoal, eles se dividem o tempo todo, né? Mas isso vai depender de célula para célula. Então, por exemplo, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio para as nossas células, elas a cada 3 meses elas se renovam, né? A mucosa gástrica, menos de uma semana ela se renova. Por quê? Porque tem o ácido gástrico, que ele é extremamente ácido, que fica corroendo ali as paredes do estômago. Então, a partir disso, a gente tem sempre uma renovação. As células do olfato, do nariz, de 1 a 3 meses, elas também se renovam. A da pele, 30 a 40 dias, tá? Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente também se machuca, tem uma cicatrização rápida. E quando a gente esfrega a mão, na verdade, a gente está tirando aquelas células mortas, porque a pele, ela se renova muito fácil, porque ela tem contato às extremidades, ela protege o nosso corpo. E alguns músculos e os neurônios, eles não se dividem. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala sobre utilização de drogas, etc., que a gente fala que são várias substâncias que matam os neurônios, esse problema, né? Porque os neurônios, eles não se recuperam, eles não se dividem. Então, a gente vai falar sobre a vida da célula. A vida da célula seria o ciclo celular. Então, que seria compreendido desde o surgimento da célula. Cada célula, ela nasce através de uma divisão celular, através de uma célula já pré-existente, e ela acaba deixando de existir quando ela vai produzir novas células, né? Então, esse tempo dela nascer até dela deixar de existir porque ela entrou em divisão celular, a gente chama de ciclo celular. Esse ciclo celular, tanto faz se é mitose ou meiose, ele compreende 2 fases. A primeira fase, que a gente chama de intérfase, que é essa grandona aqui, que seria a fase que a célula não está se dividindo, ela está produzindo proteínas, né? Está com seu metabolismo superativo. E a pequena fase, que é a fase da divisão celular. E aí aqui está a fase mitótica, mas tanto faz se ela está em mitose ou é uma célula que vai entrar em meiose. Células que vão produzir gametas, óvulo e espermatozoide, elas vão entrar em meiose. Todas as outras células, elas entrarão em mitose. Agora, todas, independentes se é meiose ou mitose, vai sofrer esse processo que a gente chama de intérfase, que é a maior parte da vida da célula. Qual a diferença da mitose e da meiose? Mais uma vez, a mitose, ela tem o objetivo de crescimento, multiplicação celular e reposição de células envelhecidas. Você tem aqui diploide, uma célula diploide, ou seja, 2N, né? Ou seja, 2 cópias de cada tipo de cromossomo, o que veio da mãe e o que veio do pai. Ela vai se dividir
e vai produzir duas células idênticas à célula-mãe. Serão idênticas. No caso da meiose, é para a produção de gametas, óvulos e espermatozoides. Você tem uma célula diploide, que tem duas cópias do cromossomo, que veio da mãe e o que veio do pai. Ela vai se dividir, vai se transformar em duas células haploide, ou seja, com apenas um conjunto de cromossomos. E cada célula dessa vai se dividir em mais duas, sendo que as células filhas não são idênticas à célula-mãe. Mas como eu falei para vocês, antes da divisão, ela vai estar na fase da intérfase. Se ela demorasse um dia para preencher o ciclo inteiro celular, 23 horas e meia ela estaria em intérfase e só meia hora ela estaria em divisão celular. Então, o tempo de divisão celular é muito pequeno comparado à fase da intérfase. A maioria do tempo ela estará em intérfase. Essa intérfase, que é o período que compreende a fase que ela não está se dividindo, ela pode ser dividida em três fases: G1, S e G2. O que seria a fase G1, que seria o início da divisão celular? O G vem de gap. Gap significa espaço. Então, G1 é espaço 1, ou seja, antes do S, e o G2, depois do S, é gap espaço 2, depois do S. Para você ver como a fase S é a fase mais importante. S vem de síntese, produção. Depois a gente vai entender por quê. Então, a fase G1, ela é antes da fase S, por isso que é G1. Por quê? A fase S tem a ver com a duplicação do DNA. Então, antes da duplicação do DNA, tem a fase G1. É onde a célula encontra-se em intensa atividade metabólica. Ela está produzindo RNA para produzir as proteínas, produzir as organelas dela. Tá? É como se ela estivesse vivendo normal, produzindo proteína, respirando, digerindo. A fase S é quando ela duplica ou replica o DNA e os centríolos. Tem alguns autores que falam que os centríolos eles são duplicados na intérfase, tem outros autores que falam que os centríolos são duplicados no início da mitose. Enfim, isso geralmente não cai em vestibular, essa pergunta, porque tem essa diferença entre esses autores. Tá? Mas o que importa é que na fase S, o DNA, esse sim, ele é duplicado, ou seja, replicado, tanto faz como você vai falar. O cromossomo que só tinha uma cromátide, né, ou a cromatina que só tinha uma cromátide, ela acaba tendo duas cromátides. Depois a gente vai ver uma foto que vai ser mais fácil de visualizar. E a fase G2, que é a fase pós-fase S, que é a fase pós-duplicação do DNA, que é a produção de outras proteínas, né, que vão ser necessárias para a divisão, e a verificação se o DNA ele foi replicado ou duplicado corretamente, né? Porque uma vez que ele não foi duplicado corretamente, pode ter tido alguma mutação aí que pode acabar inviabilizando tanto a divisão celular, quanto possivelmente, futuramente, a produção de outras proteínas. Então, voltando aqui, você pode visualizar nesse gráfico a fase G1, S e G2 em relação à quantidade de DNA. Na fase G1, você tem a fita de DNA, uma cromátide só, né? Quando chega na fase S, você tem a duplicação ou replicação desse DNA. Enquanto você tinha uma molécula de dupla fita, agora você tem duas moléculas de DNA, ou seja, o cromossomo ele acaba tendo duas cromátides. Então, agora você tem o dobro de DNA porque ele sofreu a replicação. Então, é muito comum visualizar em questões de vestibular esse gráfico. O que é esse gráfico? Mostra que a quantidade G1 no G1 de DNA era 1, no S dobrou, porque você tem essa duplicação do DNA, e o G2, então, você tem o dobro de DNA do que na fase G1.
E no decorrer da mitose e da meiose, a gente vai entender por que existe essa duplicação ou replicação do DNA na fase S da intérfase.